Afinal de contas, quem será o escolhido de Carlo Ancelotti para ocupar a vaga de Lucas Paquetá no jogo de domingo contra a Noruega? Vai ser preciso, é claro, analisar o adversário, mas o Brasil não pode também se moldar pensando num adversário que, tecnicamente, é mais frágil. O Brasil precisa se impor. E quem, nas opções que o Carlo Ancelotti tem, pode dar mais dinâmica à meiuca da seleção brasileira, mais intensidade, velocidade, qualidade no passe e até mesmo pisar na área. Tá faltando meio campo para pisar na área. Será o Danilo Santos tendo uma oportunidade com o Carlo Ancelotti? Será que vai apelar para o Ederson, para a panelinha dos conhecidos? Será que entra o Neymar? Será que ele prestigia o Martinelli, que decidiu com um gol no último minuto, no último jogo? Enfim, e é claro, vamos fazer um passeio pelos resultados da Copa do Mundo até o momento. Os anfitriões estão tirando onda, hein? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques. Aqui é a casa do futebol em época de Copa do Mundo mais ainda, né? A gente respira futebol e a seleção brasileira vive esse dilema. Depois da saída de Rafinha por contusão, agora o Lucas Paquetá. Para melhorar a seleção brasileira, porque o ideal não é manter o nível estava muito nota 6. Vamos falar a verdade aqui, o nível estava nota 6 desse meio campo do Brasil. E o Bruno Guimarães se destacando aí, com passes decisivos, com tomadas de decisões mais inteligentes. Porém, o que o Ancelotti pode fazer para melhorar? Bom, algumas opções no elenco parecem mais viáveis. E quem está acompanhando os treinamentos da seleção brasileira tem dito que o Danilo Santos, por exemplo, Danilo do Botafogo, é uma opção. Seria a opção imediata, a opção mais óbvia, porque é um jogador com características de meio campo, mas também com características muito ofensivas. Com a camisa da seleção brasileira, o Danilo Santos nem precisou de 2 jogos inteiros para mostrar que pode ser muito útil atuando nessa posição onde o Lucas Paquetá estava jogando. Pode pesar a falta de entrosamento e tal, mas, por exemplo, o Ederson, que foi convocado aí às pressas, também não tem esse entrosamento. Ah, mas já foi jogador do Ancelotti e tal, isso pode pesar? Até pode pesar, mas Danilo Santos, Neymar, Martinelli são opções que nesse momento podem parecer mais prováveis do que o Ederson, mas o nome do Ederson aparece como uma opção de jogador de meio campo. As características do Danilo Santos, por exemplo, elas se assemelham às do Paquetá na melhor fase do Paquetá, que não é essa agora, né? Na melhor fase da carreira do Paquetá, um jogador rápido, um jogador de bom passe, um jogador que pisa muito na área. Só que esse é o Paquetá de 6 anos atrás, 5 anos atrás. Esse Paquetá de hoje é um jogador mais burocrático, um jogador que investe muito mais no passe, né? E a gente viu isso, inclusive, na seleção brasileira contra o Haiti, dando um passe para o gol do Vinícius Júnior. O Danilo é um jogador muito mais agudo, muito mais rápido, muito mais ágil, um jogador que pisa na área com muita qualidade, um jogador que era artilheiro do Botafogo, ainda é artilheiro do Botafogo na temporada. E fez gol na seleção brasileira no jogo Brasil e Croácia, em que as equipes estavam com a sua força máxima. A Croácia estava com o seu time primeiro, o Brasil com o time titular, depois mudou todo mundo e tal. Aí virou aquela loucura e ninguém sabia quem é que estava jogando. Mas o Danilo já mostrou contra a França e contra a Croácia, 2 adversários de alto nível, que pode ser muito útil. Pela lógica, o Danilo é o substituto imediato, não tem muita conversa. Agora, o Ancelotti pode também querer mudar a dinâmica desse meio campo. Ele pode querer botar o meio campo mais pesado, colocando o Ederson. Seria loucura, por exemplo, se ele colocasse o Fabinho. Porque ele abre mão da criatividade, né? Fabinho e Casemiro, aí abre mão da criatividade. Então não acredito que ele vai fazer isso, né? Então o Ederson é uma opção? Bom, é uma opção, não é favorito para jogar, mas é uma opção. Agora, Martinelli e Neymar são opções mais ofensivas. Pelo que nós conhecemos do Carlo Ancelotti, não é uma opção que ele vai iniciar jogo, porque ele não é um treinador com veia ofensiva. Ele é um treinador mais conservador. Neymar
entrando de titular no jogo mais pesado contra a Noruega, de muito contato físico, pode ser que o tiro saia pela culatra muito antes, né, do final do primeiro tempo. A gente não sabe como está o Neymar num confronto físico pesado, valendo, de Copa do Mundo. Tecnicamente, pode num lance decidir, em um lance. Mas fisicamente, não sabemos como está o Neymar para jogar de início. Talvez entrando no decorrer do jogo, com os adversários mais desgastados, possa ser possível. O Martinelli é uma opção que eu acho que... Ou Danilo ou Martinelli, seria meu palpite. Danilo mantendo o sistema mais conservador, que o Ancelotti gosta de jogar, tem gostado de jogar nessa seleção, e o Martinelli prestigiando quem, vou dizer que jogou bem, mas quem decidiu. Martinelli vinha aí ensaiando esse gol, bola na trave contra a Escócia, decidindo contra o Japão. Agora ele vai precisar saber onde vai funcionar melhor o Martinelli sem que isso atrapalhe os outros jogadores nas suas funções, né? Eu acho que ele não treinou muito bem isso durante os últimos dias. Então, assim, para manter a ideia é o Danilo. Não precisaria de muito ajuste. Para ser mais ousado, ele poderia iniciar com o Martinelli. Agora, é claro, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Inclusive, tem a enquete aí. Quem você acha que será o substituto de Lucas Paquetá? Neymar, Ederson, Danilo Santos ou o Martinelli? E é claro, né, a sua preferência, eu quero ler aí o que vocês estão colocando no chat. Já tem muita gente escrevendo aí, mas quero ver os comentários de vocês. Bom, e ontem, mais um anfitrião. Canadá e México já tinham carimbado vaga nas oitavas e os Estados Unidos venceram a Bósnia. Mesmo jogando com a menos, os americanos conseguiram fazer o segundo gol. Enfim, os Estados Unidos já eram uma seleção melhor, favoritos, e sinceramente, diante do que a Bélgica vem apresentando, por mais que tenha sido uma classificação heróica da Bélgica, né? Heróica da Bélgica, grande partida do Tielemans, grande partida do Lukaku, que é um jogador pesado, é um jogador que para muitos já passou, mas decidiu, estava levando nas costas ali no momento em que estava todo mundo sem ânimo, o Lukaku falava, vambora, e a Bélgica conseguiu virar um jogo que parecia impossível, né, contra Senegal. Mas acho que os Estados Unidos são favoritos diante da Bélgica. O que está jogando a seleção norte-americana e o que está jogando a Bélgica, os Estados Unidos estão jogando mais. Só que sem o Balogun, né? O Balogun foi expulso ontem, então é um dos melhores jogadores do setor ofensivo. O Pepe não passa nem perto da qualidade do Balogun. Talvez a Bélgica possa se valer disso, né? E, como eu falei, a Bélgica virou para cima de Senegal, uma virada incrível, e a Inglaterra também virou para cima da República Democrática do Congo. A Inglaterra pega o anfitrião México. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam a Bélgica. Hoje tem mais jogo e é claro que no Dois Toques você fica sabendo de tudo. Beijo grande, até a próxima!